Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, irmãs, internautas, ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, esse é seu querido canal Defesa da Sã Doutrina. O tema desse ensinamento de hoje é qual? As profecias de Deus não é para a glória do homem, e sim para a glória de Deus e para que nós venha seguir, porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Então, meus irmãos, só que nós temos que ter cuidado, porque do mesmo jeito que ia ter profetas de Deus com visões de Deus, também apareceriam gurus, adivinhos, com disfarce de anjo, de pregador de justiça, com falsas visões, falsas profecias, que não se cumpre, para exatamente quando Deus usar os verdadeiros profetas, na verdadeira visão, na verdadeira profecia, para que não creiam. Então eu quero que os irmãos, antes desse ensinamento da palavra de Deus, esse simples ensinamento da palavra de Deus, quero que os irmãos meditem comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 24. Somente este versículo nós vamos ler. Todos aí estão com as Bíblias, louvado seja Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus 24, verso 24. Juntamente com o irmão Emerson Nunes, agora aqui ao vivo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia 16, 16 de julho de 2019. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então vamos meditar na palavra de Deus, amém? Esperar mais irmãos entrar aí ao vivo conosco nesse ensinamento da palavra de Deus, desse som de áudio, Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque andamos por fé e não por vista, meus irmãos? Louvado seja, engrandecido seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos ler esse versículo da palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 24, que é o sermão profético, escatológico e da vigilância que Jesus, em sua última pregação, ensinou aos seus discípulos, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível, fora enganaria até os escolhidos. Agora, os irmãos, vamos lá em São Lucas, capítulo 21, verso 8, que diz assim: disse então Jesus, ele, que é Jesus, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Amém, igreja? Louvado seja Deus, Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo venha falar conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, ó Pai. Porque a tua palavra, Jesus, que nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Senhor nos enviou, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra para nós. Meu Deus, o Senhor Jesus também nos diz, usando João, que não precisa que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do Santo. Meu Deus, essa palavra aqui não é de mim, mas sim do teu Espírito Santo, que estou compartilhando com todos os meus irmãos, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, nosso Pai, que alcance os corações oprimidos, que tire das prisões os que estão cativos pelo pecado
e que ilumina os olhos e a mente daqueles que estão no engano, nas trevas de Satanás. Que seu evangelho avance, Senhor. Que somente o seu nome seja glorificado. Que todas as forças ao contrário, negativa, que estiver rodeando essa atmosfera, esse lugar, essa live, para atrapalhar, que seja expelido para fora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, eis aí a palavra de Deus. O sermão apocalíptico, do versículo 24, é um dos avisos de Jesus no seu sermão profético. Todos conhecem aqui esse contexto desse versículo, desse capítulo. Foi um aviso de Jesus aos seus discípulos diante de uma pergunta. Depois que o Senhor Jesus Cristo, ele fez um anúncio, uma profecia acerca da destruição do templo de Jerusalém. E os seus discípulos, muito assustados, foram interrogar, dizendo: Mestre, quando ocorrerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu para eles terem muito cuidado que ninguém engane eles. A primeira coisa que Jesus falou para eles foi sobre os falsos profetas, sobre o engano. Aqui é numa quarta-feira, na semana da paixão, já no crepúsculo da tarde, já no final da tarde para entrar à noite. Jesus, diante desse sermão, louvado seja Deus, está ensinando eles que depois da sua morte e ressurreição e ascensão ao céu, onde daria-se início a narrar os episódios de acontecimentos do avanço da Igreja de Cristo, louvado seja Deus, a Igreja de Cristo também ia ter um ataque poderoso das trevas para tentar impedir que esse evangelho avance. Mas Jesus, ele disse que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, glória a Jesus, aleluia. A ênfase desse texto, muitos pregadores, é correto, é bíblico pregar sobre isso, dão muita ênfase somente aos sinais externos. Quais são os sinais externos? Os sinais externos, meus irmãos, minhas irmãs, são desastres naturais como terremotos, erupções de vulcões, maremotos, que Jesus falou assim, que pelo bramido do mar das ondas os homens se desmaiarão de terror. Sinais externos: crise financeira, crise política, também o avanço exorbitante, uma avalanche de pestilência, doenças, onde os cientistas, médicos, doutores estudados, quando descobrem uma vacina para combater aquele vírus, surge a 3, 4 piores. E essas coisas já acontecem já desde o princípio, desde aquela época dos apóstolos, porque já da época dos apóstolos, ali já deu início, já foi dada a largada do relógio da hora final para a vinda de Jesus. Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Somente o Pai. Nem Jesus, ele mesmo disse que não sabia, somente o Pai. Louvado seja Deus. Mas ele deixou sinais. Então, um desses sinais são os sinais externos que eu acabei de dizer a vocês, inspirado pelo Espírito Santo. Lembrando que aqui não é o irmão Emerson Nunes que fala. A voz é do irmão Emerson Nunes, mas quem está ensinando nós é o Espírito Santo que fala comigo e com todos os ouvintes. Que o nome de Jesus seja dado toda a honra, toda a glória. Por ele e para ele são dado todo o louvor. Então, são esses sinais. Só que não são somente esses sinais que Jesus falou. Jesus falou também o esfriamento da fé por parte da igreja, por parte de alguns cristãos, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Um pecado consciente. O homem mau, ruim, o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus ia se esfriar. Ia ter também uma inversão de valores, onde o certo passará a ser errado para o povo e o errado passará a ser certo. Louvado seja Deus. Será um tempo muito difícil. Já era daquela época dos apóstolos, mas conforme que o fim se aproxima, meus irmãos e minhas irmãs, isso se intensificaria. Louvado seja Deus. Então nós temos que estar preparados e atentos e vigilantes. Um dos seus sermões, Jesus fala assim: não deixai que os vossos corações
se encarregue das glotonaria e das bebedices dessa vida. Também que Jesus também falou que nos dias anteriores à sua vinda seria também como nos dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? O povo estava movido por uma indiferença. O que é uma indiferença? Noé foi avisado por Deus que Deus ia mandar um dilúvio sobre o mundo. E Noé, com todo amor no coração, começou a anunciar aquele povo para que ele se arrependesse durante 120 anos. Mas o povo não deu crédito. Louvado seja Deus. Uma indiferença é a pessoa está falando e a pessoa que está ouvindo está pouco se importando. Está com deboche, está duvidando, está zombando, não está preocupado. O povo está preocupado em comer, beber, casar e vestir, preocupado com as suas vidas terrenas e não estava se preocupado com o amanhã. E como foi nos dias de Ló? Os dias de Ló também eram dias terríveis. Ló foi sobrinho de Abraão, diante de uma contenda entre os seus servos, resolveram entrar num acordo e se dividir. Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, ali onde tinha pessoas anti-Deus, cidade politeísta, ateísta, pessoas sodomitas, né, que praticava o sexo ilícito, louvado ao contrário da natureza de Deus, e pessoas que não davam crédito à voz de Deus. E Deus, quando tirou Ló, antes de destruir aquela cidade, Deus falou com Abraão, e Abraão suplicou a Deus para que Deus tivesse de misericórdia do seu sobrinho Ló. E as pressas de Abraão foi ouvida, e Deus enviou os varões para avisar Ló para que Ló saísse daquela cidade. E Ló saiu daquela cidade, louvado seja Deus, e avisou para o povo, para alguns dos seus parentes, genros, e alguns deles não deram valor, não deram crédito. E ele veio com sua família. E também houve desobediência por parte da sua esposa, que não obedeceu à voz de Deus, porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né, meus irmãos? Muitos sacrificam, muitos oram, né, mas não obedecem, não está servindo de nada. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque essas coisas Deus ocultou aos sábios e aos inteligentes, revelar somente aos pequeninos, ou seja, somente aos humildes de coração, porque Deus, ele resiste o soberbo e dá graça somente para os humildes de coração. Então ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Assim simboliza também, literalmente dizendo para os dias de hoje, são as pessoas diante desses sinais, às vezes se apavora, diante do esfriamento da fé, diante dos acontecimentos. Em vez de olhar para Cristo, começa a olhar para o homem e se prende naquilo e fica preso naquilo, e seu amor se esfria por Deus. E Jesus fala, diante dessas lutas, dessas tribulações, no sermão profético ele diz, quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Aleluia, glórias a Deus. Como Paulo diz aos Romanos 12, né? E verso 12, não falha a memória, alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Então, meus irmãos queridos, então esses são os sinais. Nós estamos vendo o avanço exorbitante do homossexualismo, do lesbianismo, do ateísmo, da ideologia de gênero, todos esses viés que são anti-Deus, também que tem sucessivas campanhas em internet que tem contaminado a mente do povo. Aleluia. Mas Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo jamais é enganado. Então eu quero compartilhar com vocês, não é somente esses sinais. Qual o sinal que Jesus também falou? Acerca do engano. O engano de Satanás com a igreja. Com a igreja não, contra a igreja, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui lemos, porque surgirão falsos cristos. O que compreende a palavra Cristo? Cristo compreende ungido, Cristo compreende unção. Se os irmãos ver algum barulho aí, irmãos, extra, não é barulho de carros na rua, amém, meus irmãos? Peço que os irmãos me perdoem, louvado seja Deus, mas foca a atenção na palavra, amém? Então aparecerão falsos cristos, falsas unções, louvado seja Deus.
Mas isso é tudo necessário que aconteça, porque é cumprimento do fim. Agora, esses são os sinais internos. O que é um sinais interno? Dentro da igreja. Porque diante dos sinais externos também aparecer seitas, heresias, religiões pagãs, né? Que já são fundadas no erro. Só que com o passar do tempo, com a pregação do evangelho, essas seitas paganas vão sendo destruídas. E qual que é a função do diabo agora? Se infiltrar dentro da igreja verdadeira, com falsidade, com engano, usando até mesmo o nome de Jesus, sutilmente para enganar o povo com falsas visões, falsas revelações. Diante da crise que está na igreja, com o esfriamento da fé por parte da igreja, com a apostasia por parte da igreja, a igreja nos últimos tempos será substituída por um tempo apóstata, onde muitos darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Qual seria? A igreja verdadeira, a igreja bíblica, seria atacada por Satanás, por seus adeptos, que João diz, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Glória a Deus, aleluia. Então será um tempo muito difícil para os verdadeiros cristãos. E João diz, provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Então como vocês vão provar? Porque há muitos falsos profetas na terra. Se as profecias, se as revelações, se as pregações, se as melodias, se as letras têm respaldo bíblico com a palavra de Deus, com os 2000 anos de história da igreja. Vocês prestem atenção, meus irmãos, que já na época dos apóstolos, no avanço do evangelho, ele sendo usado por Deus, veio alguns falsos profetas, como foram os fariseus, como foi o gnosticismo, que é uma seita da filosofia grega, que aliançou com a seita judaica de fariseu para combater a igreja, que eles negavam a humanidade de Jesus. Por isso que João, nas suas cartas, ele diz, todo aquele que diz que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Mas aquele que nega que Jesus vem em carne, esse não é de Deus, esse sim o espírito do anticristo que está sobre os tais. Não é o anticristo escatológico, mas é uma entidade dele, um espírito dele que atua sobre os tais, porque a humanidade de Jesus é uma doutrina comprovada nas escrituras. Negar isso é uma heresia, é uma blasfêmia. E todos esses nos dias de hoje que negam a verdade comprovada nas escrituras, eles são herégicos. É uma blasfêmia contra Deus, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não pensa que você só blasfêmia contra o Espírito Santo é você murmurar de uma revelação, de uma visão e de uma pregação. É muito pobre essa interpretação às vezes, viu, meus irmãos? Também, louvado seja Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo é que esses carnais fazem, esses falsos crentes fazem, envolver Deus com as suas atitudes carnais, com os seus argumentos falsos e trazendo um escândalo ao nome de Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque por causa deles o caminho da verdade tem sido blasfemado, né? E como diz lá também em Romanos, louvado seja Deus, 2:24, glória a Deus, aleluia, que por causa deles o caminho o nome de Deus é murmurado, blasfemado na boca do gentil por causa de vós. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, então esses falsos cristos já surgiam daquela época. Presta atenção, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, juntamente com Filipe em Samaria, quando estava pregando o evangelho, ali na Samaria tinha um falso profeta mágico por nome Simão. Louvado seja Deus. Isso você vai encontrar lá pro lado de Atos capítulo 8, verso 12, mais aproximadamente. Glória a Jesus, aleluia. Que aquele homem enganava o povo com suas mágicas e ele fazia alguns sinais ali. Mas ao ter um encontro com os apóstolos, pregando a palavra de Deus, Satanás foi desmascarado. E ele, quando viu os sinais para a vida de Pedro, de João, de Filipe, quis comprar. E Pedro o advertiu. Hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Você está vendo o comércio está dentro da igreja. Você já via nas seitas pagãs. Agora eles não estão tendo mais êxito, estão vindo dentro da igreja. Comércio na igreja,
cantores cobram para pregar, cantores cobram para cantar, pastor cobra para pregar, homens, louvado Deus, que não tem esforço de vontade de trabalhar, começa com palavras persuasivas. Se faz uma pregação, se ora para uma pessoa, ele arruma algum argumento para tirar dinheiro daquela pessoa. Então são demônios e espíritos enganadores, porque a Bíblia fala: preguiçoso vai ter com a formiga. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, mesmo ele sendo um pregador, um evangelista, um missionário, ele trabalhava, diz a Bíblia, fazendo tendas. Tenda na época como se fosse uma construção civil hoje. Tendas é aquelas barracas, cabana que fazia para moradia para os povos. Hoje em dia não é mais tenda, hoje em dia é construção civil. Já que o trabalho ele é bíblico. Então, meus irmãos, e muitas pessoas querem ficar acomodadas nas custas das pessoas, não querem trabalhar e querem achar que nós, os irmãos, somos obrigados a sustentá-lo. Nós temos sim hospitalidade em ajudar aquela pessoa que está com a dificuldade, o irmão que está desempregado há muito tempo, ele acorda 4 horas da manhã para ir procurar serviço, não está achando. Então agora a igreja vai ter a hospitalidade em se unir e ajudar aquele irmão. Agora tem pessoas que são acomodadas, né? Não se esforça, não busca, não ora a Deus, né? Quer só aqueles que os crentes 6 horas, vocês orem por mim, mas ele mesmo não ora. Ele é aqueles que quer emprego, mas não sabe procurar. Arruma para mim, vê para mim em tal lugar, mas ele mesmo não acorda cedo para ir procurar. São pessoas preguiçosas. Então essas pessoas também causam escândalo no meio do povo de Deus. Mas por que está tendo essas coisas também dentro do meio cristão? Porque por falta de ensinamento. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Quando fala profecia, não é só uma profecia de o Espírito Santo tomar a boca de um profeta e falar assim diz o Senhor, não. É profecia, ensinamento da palavra de Deus. Pessoas só estão pregando cura divina e bênçãos e o amor, mas não estão pregando a justiça de Deus, a disciplina de Deus que trabalha no caráter, na disciplina e na regeneração dos seus membros. Então a igreja está se tornando uma igreja mundana, corrompida, cheio de crentes não avivados pelo poder de Deus, mas sim interesseiros, gananciosos pelos prazeres da carne e não estão conseguindo nada, estão sendo iludidos e sustentando pastores mundanos, lobos devoradores que comem a carne das ovelhas e chupam os ossos. Porque os falsos profetas, eles só têm êxito porque o povo a procura. É a mesma coisa, uma vez eu ouvi um pregador dizer que os falsos profetas têm êxito no mundo, porque, digo melhor, ele falou assim, que um produto no mercado, ele só tem, louvado seja Deus, êxito se a população a procura dele. Então os falsos profetas é essa mesma coisa. Eles têm esses sucessos todos porque é a procura deles. Mas também é uma profecia de Jesus, que nos últimos tempos eles teriam sucesso, porque eles enganariam muitos. E os verdadeiros profetas que pregam a verdade não teriam sucesso, seriam rejeitados, presos, açoitados, como aconteceu com os apóstolos. Eles foram presos, foram açoitados, foram caluniados, mas mesmo assim glorificavam a Deus. Quando eles eram presos, no outro dia que era solto, estavam pregando a palavra. Aí pegavam os apóstolos, eles apanhavam, eram açoitados. Você acha que eles ficavam reclamando, ô Senhor, essa luta não dá para mim não. Eu não posso, eu não admito isso não, de maneira nenhuma. Eles glorificavam a Deus com a cicatriz no corpo. Apanhamos por Jesus. Que benção, Paulo, Pedro, João. Diferente de muitos crentes de hoje, está passando uma luta de fofoca, irmãos. Está passando por fofoca na igreja, está passando porque foi caluniado, muitas vezes não está tendo oportunidade na igreja, aí arruma argumento para querer ir para outro, para querer fundar ministério. Engraçado é que no Sudão, no Estado Islâmico, na Coreia do Norte, ninguém quer fundar ministério, né, irmãos? Não sou contra os irmãos, se você for inspirado pelo Espírito Santo, amém. A pregação não é sobre isso, mas muitos irmãos estão fundando porque não querem trabalhar, querem ver as custas de membro. Porque um homem fundar uma igreja com 40 membros, aí se ele for um falso profeta, ele está bem de vida, não precisa nem trabalhar. É o que estão fazendo na igreja, fonte de lucro. Mas Deus vai pegar esses tais, Deus vai dar uma chacoalhada nesses tais. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não querem fazer a obra de Deus com amor. Estão preocupados somente nas coisas terrenas. E a Bíblia fala, irmãos,
se já ressuscitasse com Cristo. O que é ressuscitasse com Cristo? Você estava morto no pecado, prostituição, adultério, vícios, roubo, crime. Você ressuscitou ouvindo a voz de Deus: levanta-te, filho meu, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você ressuscitou com Cristo, ouviu a voz de Deus, as suas vestes foi purificada pelo sangue do Cordeiro, como diz em 1 João 1,7. Vós é um novo homem, uma nova mulher. É aquele que está em Efésios 5,17, que repudia as coisas do mundo e não se aliancia mais com as coisas infrutuosas das trevas, em Efésios 5, e antes condenai-a. Essa é a regeneração, isso é novo homem, nova mulher. Ele morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Se vós ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que vêm lá do alto. Porque quando nós se apegamos nas coisas terrenas dessa vida, somos as pessoas mais miseráveis. Nosso Deus é um Deus que abençoa sim, nosso Deus é um Deus que prospera sim, mas isso é um segundo plano. O primeiro plano é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que está acontecendo também, um dos sinais da volta de Jesus, irmãos, é que está tendo muitas falsas profecias. Muitos falsos profetas ficam profetizando desastres naturais, terremoto que vai acontecer, prédio que vai cair. Eu não sei, são eles e Deus. Mas essas coisas, esses sinais já foram profetizados por Jesus. Então muitos estão se crescendo, se gabando, e está sendo cheio de idólatras que ficam enchendo a bola desses falsos profetas. Olha que homem de Deus, ele falou, aconteceu. Ficam profetizando desastre com as pessoas que não conhecem. Você acha que Deus está contente em acontecer essas coisas? Essas pessoas morrer sem salvação? Você sabe que onde que vai ter terremoto mesmo? É dentro de muitas igrejas. Deus vai chacoalhar muitas igrejas no ano de 2020. Deus vai chacoalhar muito desses falsos profetas. E o que acontece? O comércio já está na igreja, fazendo a igreja fonte de lucro, fonte de ganho, e até mesmo nos meios de comunicação lícito que Deus permite nós usar, como aqui YouTube, pessoas estão se crescendo, enriquecendo com a palavra de Deus, monetizando seus canais, comercializando. Deus usa um profeta numa revelação para alertar o povo. Eles pegam a profecia daquele profeta, colocam no YouTube para ganhar visualizações, para ele ter dinheiro. Deus vai pegar vocês, fariseus hipócritas, sepulcro caiado, raças de víboras, por fechar a entrada do reino dos céus, vós não entram e não deixar os outros entrarem. Estão comercializando a obra de Deus. Vocês vão sofrer um chacoalho de Deus, porque o povo só estão pregando um Deus de amor, mas o Deus da ira ninguém prega. Ninguém conhece o Deus da ira, o Deus que lança a alma do pecador no inferno, como diz em Salmos 9,17. Ninguém prega isso. O povo está mal acostumado. Você sabe onde vai ter terremoto? É dentro dessas igrejas. O chacoalho que Deus vai fazer com esses cantores gospel mundano que estão enriquecendo as custas dos fiéis. Vocês precisam ler o que está escrito em Miqueias capítulo 3, seus rebeldes. Então, glória a Jesus, aleluia, é o que está acontecendo. E estão arrastando multidões. Então, esses são os sinais. Quando fala sinais, irmão, você acha que é só levantação de paralítico? Não é só isso não. Porque sinais de cura você vê em seitas também pagã. Você vê, quando fala sinais, eu vou ler mais uma vez. Porque sejam falsos cristos, falsas unções, homens parecendo ser verdade, homens até começam a pregar algumas verdades. Eles são que nem são os nicolaítas. O que é nicolaítas? É a junção de duas palavras gregas. Nicolaitas, laíta compreende povos, multidões. Nico, conquistador, influenciador, conquistador de povos. Para ele conquistar os cristãos, ele começa a pregar algumas verdades, conquista as pessoas com aquelas verdades. Você olha assim, meu Deus, olha que sinal, olha que profeta, olha que pregador que defende a palavra, meu Deus, olha que tocha, olha que vaso. Mas Deus conhece a intenção dos corações desses homens. Os corações deles estão cheios de vanglória, cheio de exaltação, homens que só querem exortar, mas não aceitam ser exortado. E a Bíblia diz: eis que sou contra ti, ó soberbo, que virá o dia que vou te castigar. Deus tem um dia reservado para todos os soberbos, para abatê-los. Pessoas que Deus entrega dom para eles, eles ficam se exaltando nos canais. Se Deus passa a revelação,
eles ficam se exaltando por meio das suas revelações, ficam aceitando elogio e aplauso dos homens. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: preguei em seu nome, Jesus, profetizei em seu nome, eu fiz muitas maravilhas em teu nome. E Jesus fala: apartai-vos de mim, não vos conheço, porque vós praticai a iniquidade. Você está vendo essas disputas de profetas, de supostos profetas, né? Porque o homem que é homem de Deus, ele fica no silêncio e Deus peleja por ele, não fica contendendo com um e com o outro, mandando recado para um e para outro. Olha o mau testemunho que está tendo, e por causa desses supostos pregadores que se diz ser doutrina, se diz ser a verdade, o povo não se converte. O povo que não conhece lá fora, o diabo sopra no ouvido deles: eu vou ser crente para ser igual a esses homens? Jamais, vocês vão pagar caro por isso. A vanglória. Presta atenção, homens ficam se exaltando pelos dons que têm. Presta atenção, irmão, que lá em São Lucas, capítulo 10, Jesus capacitou 70 discípulos e mandou de 2 em 2 para que pregasse nas cidades da Galileia. Quando eles voltaram todo empolgados, expulsaram demônios, curas, chegaram em Jesus: mestre, os demônios até sujeitam a nós pelo seu nome. Jesus repreendeu eles para que a exaltação não entrasse em seu coração. Jesus falou assim: olha, não se alegrais porque os espíritos são sujeitos a vós, mas antes alegrai por seus nomes está escrito no livro da vida. Tá vendo? É isso, meus irmãos. Muitos estão sendo exaltados. Você está vendo o tanto que está acontecendo aqui nesse YouTube? Pessoas ficam se bajulando, ficam aceitando elogio das pessoas. Olha, grande homem de Deus. Que grande homem de Deus, irmão? Grande é só Deus. Nós somos apenas humildes servos, não é o Espírito Santo por nós, nós não faz nada. E esses que são exaltados, que são contendeiros, que são com o coração cheio de ira, não são usados pelo Espírito Santo, que vivem na masturbação, no adultério, no pecado, na lascívia, não são usados pelo Espírito Santo, sim por Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás faz descer fogo do céu, se transfigura até mesmo em anjo de luz. O que é um anjo de luz? Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo ou verdade. Prega até algumas verdades, como eu diz aqui, para enganar. São falsos Cristo, falsas unções. E isso era um dos sinais mais terríveis, mais tenebrosos da volta de Jesus. E quantos estão dormindo? Tem que tomar cuidado, profetas de Deus, homens verdadeiros, cuidado com elogios. Olha, o apóstolo Paulo, quando chegou em Filipos, pode ler lá em Atos 16, ele pregou para Lídia. Lídia era natural de Tiatira, uma jovem, uma mulher, era cristã, porém não era batizada e não convertida literalmente ainda, mas ela ouvia a pregação de Paulo, ela se converteu, se batizou e hospedou Paulo em sua casa, e ali oraram e jejuaram a Deus, e grande obra aconteceu. Depois o diabo usou um espírito de uma mulher adivinho que fazia muitas adivinhações ali. E o espírito do engano levantou ali, exaltando Paulo, elogiando Paulo. Você acha que Paulo aceitou a bajulação dela? Porque o Espírito Santo de Deus estava na vida de Paulo, já reconheceu: opa, aí tem coisa. Porque o diabo já usou aquela mulher para querer enganar Paulo, para que ele pudesse ficar oculto ali enganando as pessoas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquela mulher e disse: espírito imundo, sai dela em nome de Jesus Cristo. Repreendeu o diabo. Assim é hoje. Tem pessoas que querem se aproximar de nós, tá tudo no engano, um falso profeta, para que a gente tenha timidez e não denunciar as falsas doutrinas deles. Aonde que você tem que confrontar, sim, não com ira e com contenda, mas dentro da palavra de Deus, porque Paulo e os apóstolos disputavam a palavra de Deus, advertindo os anticristos, os fariseus, que perseguiam o povo de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes o diabo usa pessoas assim para derrubar o ministério do irmão, porque você resiste o adultério. O diabo vem no adultério com você, você resiste. O diabo vem na tentação na televisão com você resiste. O diabo vem te tentar para você pôr WhatsApp, Facebook, você resiste. O diabo persegue você na igreja com calúnia, você resiste. Todos os lados você resiste. Aí agora ele vai fazer igual aquela espida de vinho. Eu sei onde que eu vou derrubar ele. O Deus tá usando ele nos milagres, nas curas.
nos sinais, agora eu vou pegar ele. Por quê? O orgulho é uma flor negra que está murcha no coração de todos os homens. Se você ganha alguma coisa, se você não vigiar, ela brota no seu coração. O ego, a exaltação, a vanglória. Então o que acontece? O diabo pode usar, não estou dizendo que os irmãos que gostam da gente, às vezes falam, esse irmão é um homem de Deus, estou dizendo que são usados por diabo, mas a maioria são, e não estão percebendo. Começa a te bajular, começa a te exaltar, começa a te jogá-lo lá em cima. Aí a hora que você se exalta, que você enche, o Espírito Santo de Deus se afasta. A flor da negra brotou em seu coração, o Espírito Santo tocou. Vigia, meu servo. Não, ele prefere receber a glória para ele e não a glória de Deus. Aí o diabo laça ele ali. Aí quando o diabo laça ele ali, ele já não tem mais a graça de Deus em resistir aos outros pecados. Aí a soberba, o orgulho é o que é pecado capital, que atrai todos os outros pecados. Aí vem o adultério, ele não resiste mais, vem a apostasia, não resiste mais. Quando ele for ver, ele está um crente desviado dentro da igreja. É por isso que muitos profetas que começaram no espírito terminaram na carne. Você vê hoje que pregava com a televisão, com as coisas mundanas, e hoje estão despregando tudo que pregou, porque primeiro a vanglória derrubou ele, aí depois vem o adultério, vem a fornicação, vem o uso de entorpecentes, de droga. Quantos pastores que estão pregando aqui dizendo ser de Deus, todo cheio de cocaína na cabeça? Estão achando que nós somos idiotas? O Espírito Santo de Deus nos mostra, tem coisa que precisa nem o Espírito Santo mostrar, nós ora ver no rosto da pessoa como está, porque já perdeu o temor de Deus. São os verdadeiros Saúls que perseguem os Davi, que Deus está levantando, e as Esther e Débora. É o que está acontecendo. Só que a capa desses homens vai cair, porque não há nada que seja encoberto que venha a ser descoberto. Aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Então, meus irmãos, nós devemos orar por essas pessoas, mas tem pessoas que querem ser enganadas mesmo, que elas ouvem essa palavra, elas sentem comichão, ela resiste. Então Deus fala assim, eu resisto o soberbo. Então Deus resiste o soberbo e dá graça somente aos humildes. Então quando ele está resistindo a exortação de Deus, ele está em trevas. Porque a Bíblia mesmo fala, irmãos, lá em Tito, louvado seja Deus, em Tito capítulo 3, verso 9 e 10, Deus ele fala assim, louvado seja Deus, Tito capítulo 3, verso 9 e 10, glória a Jesus. 2, verso 9 e 10, glória a Deus. 3, verso 9 e 10. Mas não entre em questões loucas de genealogias e contendas e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal pervertido peca, estando já a si mesmo condenado. Por que já está condenado? Porque esses homens pecam, Deus usa os vasos de Deus na unção do Espírito Santo para divertir eles murmuram contra o Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara em dizer que aquele que murmurou contra o Espírito Santo, ele não tem mais perdão. Ele não tem mais perdão. Ele já está condenado. É a verdade. A verdade é essa. Não tem que estar passando a mão no pecado. Então a pessoa tem que vigiar antes. Vigiar o que fala. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e lá em Provérbios capítulo 29, também Deus fala acerca desses homens. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que seja avisado. Tá vendo? Então o que acontece? Coração duro. Então, porque esses homens são falsos cristos, não têm o poder do Espírito Santo. Então, falsas unções, falsas profecias. E tem uma coisa também, irmãos, tem os profetas de Deus que entregam a revelação de Deus, como Deus já, pela misericórdia, me usou em profecia sobre, não sei se os irmãos lembram, sobre ataque nas igrejas, sobre a chacoalhada que Deus ia dar em nosso ministério, pediu para o povo voltar ao primeiro amor, tirar os templos de Baal da igreja. Muitos não deram crédito,
chegaram até me chamar de qualquer. Só que eu não orei, não fiquei com raiva. Eu falei: Senhor, amém, a minha parte eu já fiz. Eu não estou aqui preocupado com cargo, eu não estou aqui preocupado em subir em altar, eu estou preocupado com a minha salvação, em ganhar almas para o reino do céu. Glória a Jesus, porque aquele que se humilha é exaltado, o que se exalta é humilhado. Só que a gente tem que tomar cuidado, que está cheio de falsos profetas, que ouve também Deus falar conosco, tá vendo? Nós, depois ele vai lá, usa a mesma profecia que Deus nos usou, para poder entregar, dizendo que foi Deus que mostrou para ele, sendo que ele já viu outro irmão falando. E tem aqueles que são usados por Satanás, ficam profetizando desastre, terremoto, sendo coisa que Jesus já profetizou. E esses homens têm que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 20, abram sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21. Glória a Deus. Que diz assim, verso 20: Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Tá vendo aqui? Aí você vai me dizer: mas meu irmão, eu não estou vendo nenhum profeta morrer. Tá morto espiritual há muito tempo. Você vê essas banalidades fazerem aí, já tá morto, já perdeu o temor de Deus. Mas tem que tomar cuidado, que vem morte literal também, porque estão com o pecado de mentira. Porque olha o que diz no 21: E se disser o seu coração, como não conhecerás a palavra que o Senhor não falou? Aqui é uma pergunta, povo perguntando para Moisés. Aqui Deuteronômio é a Torá, o Pentateuco, porque o povo de Israel já estava sendo assediado pelas nações pagãs. Então Deus usa Moisés para exortar o povo para não se contaminar com os deuses pagãos e nem com os falsos profetas. Aí responde: quando o tal profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor deles. Tá vendo? Como Deus falou no 20: se algum tiver presunção em alguma palavra em meu nome, diz que eu não lhe tenha mandado falar, tal profeta morrerá. O que Jesus está querendo dizer na palavra? Se levantar aqui entre vocês, se um tal profeta dizendo que eu falei, sendo que não falou, vai morrer. E se algum vir lá de fora tentar enganar vocês, ele será destruído. Deus está prometendo proteção ao povo dele e também juízo para aqueles que levantar com falsas profecias na casa de Deus. Porque o juízo começa para os dentro de casa, diz a palavra. Porque Deus julga os que estão fora e tira do meio de nós o iníquo. É isso que Deus está falando. Isso aqui serve também para nós, porque o mesmo Deus é de ontem, de hoje e eternamente. Então você está vendo cheio de falsos profetas profetizando falsas profecias, falsas visões. E eu quero dar um alerta para os irmãos. Não, tem profeta tudo no pecado, aí, irmão, na vaidade está profetizando, diz que está cumprindo. A Bíblia diz: convém a tua casa andar em santidade. Salmo 93, verso 5. Para que Deus habite nela hoje e sempre. Aí você fala: mas irmão, a Bíblia fala que nos últimos tempos os jovens terão visões, sonhos, revelações, os anciões, e Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre toda a carne não, irmão. É sobre o povo de Deus que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque é o que diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. Aí você vai dizer: mas por que aquela profeta falou lá toda na vaidade e está cumprindo? É mentira, está cumprindo coisa nenhuma. Se ele profetizar morte para a vida de uma pessoa, destruição, alguma coisa na vida da pessoa, e depois acontece, é espíritos enganadores de feitiçaria que usam esses homens, porque Deus não habita onde há pecado.
Tem as de Deus que cumprem, mas tem as do diabo que eles fazem. O mesmo demônio que profetizou uma coisa ruim para aquela pessoa, esse mesmo demônio vai lá e faz o mal para aquela pessoa, mata ou destrói aquela pessoa, para depois a pessoa se vangloriar dizendo que foi Deus que falou e não foi. Porque a maioria não lê Bíblia, a maioria das pessoas só sabe ficar na internet copiando, idolatrando pastor, profeta e não lê a Bíblia, não ora, não jejuma. São levados por ventos e rodas de doutrina. Não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por ventos e rodas de doutrina. São falsos profetas. A verdadeira profecia está na palavra de Deus, irmão, na pregação do Evangelho. E se quer falar alguma profecia, que abra a Bíblia, leia um texto da Bíblia, aí depois comece a entregar a profecia de Deus. Tem pessoas falando blá 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 com A com B e está profetizando mentira. Pessoas profetizando o dia e hora da vinda de Jesus. Pessoas ficam pesquisando em sites piratas da internet, fala de queda de meteoro, fala de Nibiru, fala de 3 dias de escuridão. Depois ele faz um estudo falso ali, depois vem na internet dizendo que Deus revelou que vai ter escuridão, que vai cair meteoro, que vai acontecer aquilo. Mentira! Falsos profetas, enganadores, filho do diabo. E tem pessoas, louvado seja Deus, aplaudindo esses homens. Vai acontecer com essas pessoas igual aconteceu com Datã, Corá e Abirã, que deram ouvido à voz daqueles falsos profetas, e a terra se abriu e foram destruídos. A mesma coisa vai acontecer com essas pessoas. Saiba, meu irmão, que nenhuma profecia, segundo Pedro 1,20, fala que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas os profetas que profetizaram foram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Quando fala Espírito Santo, ele é separado. Como que homem que está na televisão, na vaidade, no pecado, a igreja não tem doutrina, está todo na lambozação do divórcio, segundo casamento, Deus está usando em profecia. Mentira! Profecia coisa nenhuma. E está cheio de falsos crentes, fica aplaudindo esses homens, esses falsos profetas. A gente tem que procurar em ganhar almas para Cristo. As almas estão perecendo. Nós temos que sair no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, pregando aonde Deus vai dar terremoto e chacoalha dentro de muitas igrejas, pastores de adultério, pastores jovem em fornicação, roubo dentro das igrejas, lavagem de dinheiro, assassinato, maçonaria, ateísmo. Por trás dessas teologias falsas, ateísmo, satanismo, maçonaria, influenciando o povo ao erro e ao pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então cuidado, irmãos, muito cuidado. Tá cheio de blá blá blá. Deus usa os humildes servos aqui para falar e não dão atenção. Tá cheio de pregadores que eu estava orando a Deus, chorando, pedindo a Deus a misericórdia. E Deus me mostrou em revelação que está cheio de pregador exortando aqui no YouTube, pregando doutrina e não está vivendo o que está pregando. Está pecando às escondidas, está na masturbação, está no adultério, está na prostituição, bate na mulher, dá a glória a Deus aqui, mas bate na mulher em casa. E é pastor. Vocês vão sofrer o chacoalho. Lembra da profecia que Deus me deu em 2020, o que Deus vai fazer. E vocês ficam profetizando destruição, morte para as pessoas que não conhecem. Saiba que as pessoas que estão lá no mundo, eles não têm conhecimento, eles estão na ignorância do pecado, eles precisam ser libertos, e é através da pregação do Evangelho e da oração que vós são purificados. Eles não conhecem. Onde Deus vai chacoalhar são esses crentes rebeldes, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor que não conheças a verdade do que conhecer e não obedecer. Ore pelas almas. Mas tem pessoas que estão no mundo, que são duras de coração, que brinca com as coisas de Deus, que desce e também sofre o castigo de Deus também. Não brinca com as coisas de Deus, que tudo que o homem fizer e semear, ele vai colher. Então, meus irmãos e minhas irmãs, jovens, glória a Deus, aleluia. Jovens, larga o pecado.
Jovens que estão dentro da igreja, que aceitaram Jesus e estão na sensualidade. Mulher, as meninas com salto alto, roupa transparente, influenciando a pastor a cair em pecado, jovem em pecado. Você está vendo jovem no mundo aí, que exemplo você está dando na sua faculdade? Que exemplo você está dando dentro da igreja? Que exemplo você está dando dentro dos vizinhos da sua casa? Você sai na rua, em vez de falar um bom dia, entregar um frente, sai com o saltão alto e nariz empinado, cascavelando com os pés. Vai ler Isaías 3,17, que Deus tem um recado para você lá. E vocês não evangelizam. Honra a Deus só de lado dentro da igreja. Tudo na chocarrice, no pecado, e não tem coragem de evangelizar lá fora. Cantar na igreja é fácil. Pregar na igreja é fácil. Eu quero ver vocês ir na Cracolândia e nas favelas. Vocês estão cheios de saúde, mas não quer, porque são mimados por painacas. Não são pai, são painacas. Porque quem compra roupa para vocês são seus pais, que querem exortar, que querem pregar na igreja, mas a sua casa mesmo está uma desordem. É isso, meus irmãos. Então Deus precisa dar uma chacoalhada. O povo estão brincando com Deus, estão brincando com o Senhor. As almas perecendo lá fora, pessoas enriquecendo com a palavra de Deus. Eu quero informar os irmãos, tem irmãos que ficam até murmurando: cadê aquele irmão? Não faz mais live, não entra mais ao vivo direto. Irmãos, quando eu tenho tempo aqui, eu entro ao vivo, porque eu não sou pastor que fica fundando igreja para ficar sendo sustentado pelos outros, não. Pela misericórdia de Deus, eu trabalho. E quando estou desempregado, arrumo algum jeito de trabalhar. Alguma coisa eu faço, ou vendo chocolate no farol, ou vendo alguma coisa eu faço. Mas sem trabalhar não fico. Então é isso, meus irmãos. Então tome cuidado com esses falsos profetas. Toma cuidado com esses enganadores. Então, meus irmãos, e o que diz a palavra? Surgirão falsos profetas. É o que nós estamos vendo. A volta de Jesus, irmão, será submetida também por um tempo de apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé, da verdade, rebelião por parte da igreja. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem está operando em seu coração? É Satanás. Nós temos que pregar a santificação do corpo, sim. Pregar, sim. Contra a mulher usar calça comprida, cortar cabelo, porque isso é doutrina bíblica. Pinturas, vaidade, porque está escrito lá em 2 Reis 9:30 sobre Jezabel, que influenciou o pecado em Samaria, matou os profetas de Deus com sua vaidade e com suas feitiçarias. Jeremias 4:30, que exortou as mulheres que se apostataram, que antigamente eram as mulheres de Deus, e entrou na influência dos falsos profetas, começaram a se pintar, se enfeitar de vermelho e ainda oferecer holocaustos para rainhas do céu, que compreende Astarote. No Novo Testamento, Paulo também pregou. No mesmo alguns minutos atrás, eu falei com os irmãos, com as irmãs aqui, sobre que Paulo pregou para Lídia, que era natural de Tiatira, lá onde Jesus falou que tenho contra ti que tolera Jezabel, que Deus repreendeu o espírito adivinho que estava numa jovem, e depois ele começou a expor o pecado daquele povo que adorava Afrodite e deusa Diana. E eles reclamaram: esse homem nos expõe costumes, dizendo que não é lícito nós usarmos. Porque Paulo estava expondo os costumes pagãos deles, da adoração aos deuses estranhos. Mas nós temos que também pregar a regeneração, a doutrina do corpo, da alma, que é um espírito manso e humilde de coração, porque está cheio de crentes que só tem a doutrina do corpo, se torna religiosos, mas são maus de coração, são invejosos, se envolvem em fofocas, e por causa desses crentes, agora os mundanos ficam com argumentos falsos, falácia, para se beneficiar em seus pecados e condenar a doutrina que nós pregamos, nos chamando de religiosos. Vocês vão prestar conta por isso, por esse mau testemunho de vocês. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e muitos ficam falando, né, me criticando, dizendo que esse irmão está imitando missionário, está imitando pastor. Não estou imitando ninguém, irmãos. Eu estou pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz: sedes meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Vós sedes meus imitadores, Coríntios 2,16.
Louvado seja Deus. Lá em Tessalonicenses também fala: seres imitadores dos cristãos que estão na Judéia, vocês que estão aqui na Grécia. Só vocês lerem a Bíblia. Lembrai da palavra dos vossos pastores, qual vez ensinar a palavra de Deus, observando bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Então, irmãos, o que acontece quando Jesus exortou, louvado seja Deus, Jesus exortou a igreja querida sobre os falsos profetas, e já acontecia já naquela época. Presta atenção que na conversão do apóstolo Paulo, quando ele foi ungido a missionário para pregar o evangelho, louvado seja Deus, em Atos capítulo 13, mesmo que ele foi separado para a pregação do evangelho, para ser um apóstolo de Cristo pregando o evangelho, eles oraram e jejuaram. Olha como é importante na vida do cristão ter santidade, obediência a Deus, e também, louvado seja Deus, ter oração e jejum. Porque a oração e o jejum, ela é a gasolina do crente, que fortalece o crente, que dá explosão no motor do crente para ele andar, para ele avançar as batalhas. E naquele mesmo tempo levantou ali Elimas, um falso profeta judeu, que estava resistindo à doutrina que Paulo e Barnabé pregavam. Se eles não tivessem orado e jejuado, será que eles conseguiam enfrentar? Porque Jesus falou que o primeiro ataque que viria também eram os falsos profetas. E o que eles fizeram? Oraram e jejuaram. Porque quando Paulo, louvado a Deus, pregou a palavra, depois que Pedro milagrosamente foi liberto da prisão através da oração da igreja, e Tiago já tinha sido morto, porque levantou também um líder político cheio de espírito maligno, Herodes, começou a expor seus sermões, suas filosofias, não glorificou a Deus. Deus enviou o anjo e ele foi comido de bichos. Novo Testamento. Porque a primeira coisa que aconteceu, perseguição. E quando chegou aqui em Atos capítulo 13, que Paulo, na sua primeira viagem missionária, foi ungido por Deus na igreja do Senhor Jesus, em Jerusalém, louvado seja Deus, Elimas começou a perseguir para que o povo não chegasse ao conhecimento da doutrina. E Elimas começou a persuadir um homem por nome Sérgio Paulo, que era um líder, um procônsul daquela ilha, né? Da ilha de Chifres. E Paulo, quando chegou lá, louvado seja Deus, Paulo, todavia, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele, tá vendo? Usou com autoridade. Hoje, quando nós chamamos os falsos profetas de filho do diabo, muitos acham ruim, não aceita, né? Porque é o que diz lá em Timóteo: chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Não quero o evangelho da cruz, quer renúncia, tomar tua cruz e seguir a Jesus, morrer para o mundo, morrer para o pecado, mortificar sua carne dos desejos das mocidades. Não querem. Então Paulo fixou os olhos nele e disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando e a roda buscavam a quem guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Tá vendo? Até pela justiça de Deus, da ira de Deus, o nome de Deus foi glorificado. É o que Deus vai fazer no Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A justiça de Deus vai cair sobre esses falsos profetas que estão resistindo à doutrina, levando milhões de almas do inferno. Ô irmão, a Inquisição Papal, o comunismo de Hitler, de Mao Tse Tung, Stalin, também da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não levou tanta gente para o inferno
não matou tanta gente como essas igrejas mundanas, esses falsos profetas estão matando. Vão prestar conta com Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a ira de Deus está acesa sobre esses tais. E não adianta, irmão, mas tem que ter misericórdia. Não, nós temos que orar para a segunda vontade de Deus. Eu estou falando para os falsos profetas. Então, irmão, você falou que não tem profecias que Deus avisa que vai fazer algo. Não, Deus usa os servos de Deus, sim. Mas você conhece se é profeta de Deus pelos seus frutos. Você não conhece o homem de Deus pelos sinais. Porque a Bíblia falou assim, que a Bíblia fala aqui que nos últimos tempos eles fariam tão grandes sinais que, se capazes, enganariam os escolhidos. Quem são os escolhidos? É os crentes verdadeiros, os fiéis. Então, para eles enganar os fiéis, tem que pregar algumas verdades. Então, como que eu vou provar? Não é só, irmão, saiba que pregador da justiça não é só que prega contra brinco, batom, saia das irmãs, que prega contra short, contra futebol, não. Você não tem que provar só isso, você tem que provar suas revelações. As suas profecias têm respaldo com a palavra. Porque muitas seitas herégicas como espiritismo, kardecismo já foram desmascarados. Agora, sutilmente, isso está vindo dentro da igreja com essas funções satânicas com o título de Espírito Santo. Se lá no espiritismo usava caboclo com o nome de tal, coisa com o nome de entidade com o nome tal, dentro da igreja estão vindo disfarçado de anjos para enganar vocês. E muitos estão aplaudindo esses homens e indo contra os profetas de Deus que está pregando a verdade. Aí eles profetizam um monte de coisa errada que vai acontecer com fulano. O mesmo diabo que usou ele vai lá e mata aquela pessoa. Ele fala que o profeta lá cumpriu. E você conhece pelos frutos. Então, como você vai saber se o profeta é profeta de Deus? Provando os espíritos se são de Deus ou se não são. Como você vai provar? Provai-o se tem respaldo bíblico com a palavra de Deus. Provai, os apóstolos fez tal manifestação, Jesus fez tal manifestação. Aí esses falsos profetas querem usar sempre o argumento que o diabo ele é estrategista em querer formar uma doutrina usando seus falsos profetas para se beneficiar. Saiba que Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo não usou as filosofias gregas nem os livros do ocultismo para tentar Jesus, não, viu? Ele usou a própria Bíblia, a própria palavra para tentar Jesus, viu? Então a mesma coisa são esses homens. E você está vendo tanto de comentários ociosos, quando os homens de Deus começam a pregar a verdade, a doutrina, eles começam a xingar, começam a falar mal. Quem são esses? São o próprio demônio na vida deles. Porque, irmão, você pensa que demônio é só aquele que cai se estrubuchando no chão, se babando, se retorcendo com os olhos virados? Não é só isso, não. Esses crentes fofoqueiros, invejosos, contendeiros, cheios de ira, que não suportam a palavra de renúncia, de porta estreita, eles já estão declaradamente expostos como endemoniados. Já estão com o demônio em seus corpos 24 horas. Entra dentro da igreja, sai com o demônio. Esses são os demônios mais perigosos. Porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Nos últimos tempos haveria homens ingratos, profanos, irreconciliáveis. E outra, caluniadores. Uma das palavras caluniador compreende diabo, enganador, pessoas mentirosas. E a Bíblia diz que todo aquele que mente é filho de quem? Pessoas que caluniam, pessoas que torce para a queda do irmão e da irmã. Esses que Jesus falou que são raças de víboras. Você sabe o que é víboras? É uma cobra que tem no deserto, que ela fica só com os olhos no meio da areia. Quando passa algum animal, alguma vítima dela, ela ataca com o seu veneno, é mortal. A mesma coisa são esses homens. Eles se julgam santos, mas por trás deles são sepulcro caiado, cheio de pecados, escondido. Mas ele mesmo não se humilha. E quando vê um homem de Deus ser usado por Deus, uma pessoa ser usada por Deus, eles estão cheios de inveja e fica torcendo para a queda daquele irmão, daquela irmã cair, para ele destilar o seu veneno, para falar mal, gosta, tem prazer na queda do próximo. Isso não são irmãos, são raça de víboras hipócritas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, vigia. E a Bíblia diz o quê? A parte desses tais, fuja deles. Jesus manda a gente sair desses homens, do meio desses homens, para que senão vão sofrer a condenação.
Vão sofrer. Porque a Bíblia diz o que, meus irmãos? Em 2 Coríntios 11, verso 4. Porque se alguém pregar o outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebesse outro espírito, tá vendo esse espírito falso aí? Desses kardecidos, desses espiritistas, desses cultos a anjos, que exalta anjo. Os anjos são ministros da salvação, sim, para nos ajudar na igreja, mas não para ser adorados. Tudo que for fazer, Jesus falou o que para João na igreja? Para escrever as 7 igrejas: eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Somente Jesus tem que ser adorado. O anjo, João, quando quis adorar o anjo em Apocalipse 19, ele foi repreendido por Deus. Então o que está querendo dizer? Louvado seja Deus. Não recebesse ou outro evangelho que não abraçaste com razão, senão vão sofrer. Sabe o que vão sofrer? A condenação eterna, porque muitos estão sendo idólatras, estão idolatrando esses pastores rebeldes e estão sendo vão ser tudo lançados no inferno, porque os adúlteros e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado com isso. Vigiam. Então provai, meus irmãos, o Espírito, porque Satanás também tem seus milagres. Então essas seitas pagãs foram desmascaradas, não tem mais isso. Então qual a estratégia deles agora? É entrar dentro da igreja. Quem são esses? Eu não sempre prego aqui sobre o quarteto do mal, o dragão, a besta do mar, da terra e a Babilônia. Essa aí é a Babilônia. Jeremias fala que a mulher é como a igreja, né? Então essa aí é a falsa igreja, o quê? São os falsos crentes, que são usados por espíritos enganadores. Essas falsas profecias, falsas pregações, esses falsos louvores, vêm das gargantas do inferno, da mente de Satanás, para enganar vocês. E vocês estão aplaudindo isso. Cuidado, viu? Muito cuidado. Então aí está, meus irmãos, a Bíblia manda nós apartar de todo irmão desordenado. Tessalonicenses 3,6. Mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que nós recebemos. Tá vendo? O apóstolo João baseia uma pregação como fez Neemias. Presta atenção que Neemias, quando estava construindo o templo, o Zorobabel e Esdra, que era o Esdra era o homem que lia a Torá, que era o expositor dos textos, das leis. Os samaritanos lá, né, que estavam todo apostatado, adorava a Deus, mas servia outros deuses. Quiseram ajudar no templo. Zorobabel falou assim: não, só vocês lerem lá, Esdras capítulo 4. Ele não aceitou. O que eles fizeram? Mandou carta, foi lá no rei, o rei mandou carta para parar a obra. Eles caluniaram eles. Não aceitou que se misturasse, nem que demora. Mas depois Deus usou Neemias, e quando tentaram lá persuadir o rei, não, Neemias já tinha sido usado por Deus para continuar a obra. O que eles começaram a fazer? Sanbalat e Tobias começaram a perseguir, mas não teve êxito. Mesma coisa foi João também pregando sobre os seitas heresias. O que ele diz em 2 João, louvado seja Deus, verso 10. Se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Vocês estão recebendo em casa essas filmagens desses pastor rebelde, orgulhoso, que só quer vanglória, quer glória para si, não glória para Deus. Esses Saús que estão rejeitados por Deus na sua casa. Deus fala para você não receber em casa, nem tampouco saudar eles, que eles não têm o Espírito de Deus, é o Espírito do anticristo que está usando esses homens. Porque quem salva tem parte com as suas más obras. Esses homens que aplaudem, esses homens são cria deles, já tem parte com as suas más obras, estão reservados para o dia do juízo final. Tendo muito. Então é isso aqui que está dizendo a palavra, para apartar desses homens. Mas não querem, por quê? Chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Pessoas que querem crescer alfinetando a outra, falando mal da outra,
falando mal da igreja de Deus e Amor. Tá cheio de divisores aí que ficam falando mal. Irmãos, se você abrir o ministério, amém, é você e Deus, segue a sua vida. Mas agora você quer crescer falando mal do ministério, cuspindo no prato que comeu, você vai prestar conta com Deus. Mas a igreja tá mundana, tem telão. Irmãos, saiba de uma coisa, que nem a maior igreja teve todos os membros salvos, que teve o maior pastor e é o maior pastor, Jesus. A igreja, os 12 apóstolos, um foi condenado, Judas Iscariote. O que Jesus falou? Quando vê essas coisas acontecer, olhai para cima. Ele comparou os dias da sua vinda como foi nos dias de Ló. Como foi nos dias de Ló? Não está falando exatamente somente só de homossexualismo e lesbianismo, de adultério, não. E crescimento faz parte, mas também se refere também à mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mesma coisa é você. Você fica olhando para a fala de pastor, fala de um, fala de outro, a ira entra no seu coração, a soberba entra no seu coração. Você divide a obra de Deus e Jesus vem e você fica. Tá vendo? Engraçado que ninguém quer abrir igreja lá no Sudão, ninguém quer ir. Pergunta se um desses irmãos que arrecada dinheiro vai pro Sudão lá, vai pra Coreia do Norte, vai lá pro Estado Islâmico, pro Irã, lá pra Índia onde tem aqueles hinduísmos, não querem ir. E lá tem pregadores lá que estão dando sangue lá, viu? Tem missionários que saem daqui e vai pra lá. E estão sendo mortos lá por pregar o evangelho. Cadê que alguém quer ir? Querem abrir igreja no centro de São Paulo. Querem ficar na internet falando mal, alfinetando um ao outro com calúnia, com falácias. E esses aí são quem? Que não se conformam, que eles não tiveram êxito com as suas heresias aqui no ministério e foram abrir ministério para eles. Tem homem de Deus que tem igrejas que fundaram, amém. São homens de Deus, tem meu respeito. Agora, pessoas que querem crescer falando mal do ministério, para mim é divisor falso profeta. E que distorce a escatologia é falso profeta. Fuja deles. São lobos, são mercenários. Paulo diz chorando: vós são inimigos da cruz. E esses homens são o que diz lá em Romanos capítulo 16, verso 17. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Paulo está rogando. Sabe o que é rogar, irmãos? Pedir pelo amor de Deus, implorar. Como Paulo diz lá em Gálatas: eu sinto dores de parto para gerar Cristo em vós. Sabe o que é gerar Cristo em vós? É a mesma coisa de Antioquia. Os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão porque se parecia com Cristo no agir, no falar, no pregar, no evangelizar. O crente ser cristão é regenerado corpo e alma e espírito. Tem pastor aí que quer ser pastor de doutrina falando até em gíria, chamando de mano, chamando o irmão de mano, palavreados de gira. Que negócio é esse? Que conversa é essa? Então você conhece pelos seus frutos que não tem transformação. Mas, irmão, aquele pregador é tão pregador, tão bom de doutrina, de repente ele ficou assim. Sabe o que é? É que muitos entram na apostasia, igual eu falei, o diabo tenta, ele não consegue, até arrumar uma brecha para derrubar. Quando derruba, ele não tem coragem de confessar seu pecado e se humilhar. Ele pregando doutrina, quando ele vai pregar, ele vê aquela multidão. Como que eu vou pregar agora? Eu fiz tal coisa, eu adulterei, eu fiz aquilo. Como que eu vou pregar aqui? Só ele e Deus sabe. Então ele não confessa seu pecado e fica arrumando argumento, fica aos pouquinhos, sutilmente mudando a doutrina, deixando a apostasia entrar, deixando o pecado entrar na igreja. E as pessoas, ele está tão cego pelo pecado que ele não percebe que as pessoas estão percebendo a mudança dele repentina. Porque pecados escondidos. Tá vendo? E a consciência dele pesa. Tá vendo? É o que está acontecendo com esses homens que começaram no espírito, estão terminando na carne. Não tem visão de Deus, não tem discernimento de nada, são exaltados, são vangloriosos. E Deus está falando com todos os pregadores que é Deus de amor, que não der ouvido à voz de Deus. Quando eu falei acerca do como que a regra que Deus tem aqui para todos nós aqui, para pregar no YouTube, não estou dando ouvido, vocês vão ver o que vai acontecer. Que vocês estão sendo rebeldes. Vocês querem glória para si, não para Deus. Deus não está ouvindo essa adoração, não. Vão chegar naquele dia: preguei, curei, fiz milagre, partai-vos de mim. Porque Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Faça a prova com Deus das revelações que Deus deu para mim aqui.
Faça a prova com ele, pergunta para o Espírito Santo. Mas enquanto você for orgulhoso, Deus não vai ouvir. Então esses homens que não se conformam e semeia contenda, porque 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina: língua mentirosa que semeia contenda entre os irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Então o que acontece? Quem são esses? Romanos 16, verso 17. Rogo, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Diz, mas você se afastar dele. Não, irmão, nós temos que ter amor, nós temos que ser unidos. Nós temos que ser unidos com irmãos na santidade. Agora, anticristo, divisor, falso profeta, longe de você, meu irmão. Longe. Por quê? Os tais não servem o Senhor Jesus Cristo. Por que não serve o Senhor Jesus Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Senhor? Esse é o anticristo. Como lá no século I, na igreja do primeiro século, eles negavam a humanidade de Jesus. Hoje, esses homens que negam a santificação do corpo e alma e espírito e a pregação do evangelho que pregamos, eles são um tipo de anticristo, a parte deles. Porque não serve o Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos simples. Tá vendo? Glória a Jesus, aleluia. Quanto a vossa obediência, é ela conhecida, de todo o complazimento, pois em vós, e quero que sejam vós sábios no bem e simples no mal. A Bíblia diz: ser manso como a pomba e prudente como a serpente. A pomba, ela é bem mansinha, frágil, não faz mal para ninguém, mas tenta tocar nela. Você consegue tocar nela? Você não consegue. Então você tem que ser assim, ser manso, mas arisco com esses falsos profetas. A serpente, não é que ele está mandando você ser um falso profeta, ser igual ao diabo, porque a serpente simboliza o diabo. Mas vamos entender porque Deus está falando isso. A serpente, por mais perigosa que ela seja, venenosa, mata, é fatal, quando ela se sente ameaçada de frente com o seu inimigo, que ela não pode, ela foge, ela sai fora, que aquilo vai prejudicar ela. Então Deus manda a gente nascer como a serpente nessa situação. Você está vendo que esse falso profeta está te influenciando para o mal, está fazendo você perder o temor de Deus. Essa amizade falsa, ruim, que está te influenciando ao pecado, que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus está falando: seja prudente, se afaste. Não diga que você ficar com raiva e virar a cara: oi, tudo bem, é Pai Senhor, mas ela no canto dele e você no seu. É isso, irmãos. Mas fica só vendo o culto: ô benção, ô vaso, ô fogo, ô glória, ô Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa o demônio, e nada de doutrina. Se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos, diz a Bíblia, Hebreus 12, 8. Então essa, meus irmãos, é a palavra de Deus para vocês. Todos nós da igreja pentecostal Deus de amor, não só da igreja pentecostal Deus de amor, mas todos os irmãos e irmãs que estão empenhados na santificação, corpo e alma e espírito, porque a igreja de Cristo, ela é de Cristo, que volta para Cristo, que crê no sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós. Então, meus irmãos, a parte desses homens, a parte deles, saiam deles. E eles são soberbos, não aceita a repreensão, e é o que a Bíblia diz, irmão. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus, 1 Timóteo 6,3, glória a Jesus. Com a segunda piedade é soberbo e nada sabe, delírio acerca de questões de contenda de palavra, quais nasce inveja, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa ganhe a parte deles. Para se apartar, o próprio Deus está falando. Olha aí, meus irmãos, minhas irmãs. É a palavra de Deus que está falando com todos nós. Irmãos, sejamos como os crentes de Bereia. Atos 17:11. Paulo, quando chegou em Bereia, mesmo Paulo tendo um status de pregador de doutrina, mesmo Paulo, louvado seja Deus, sendo um homem de Deus, os crentes bereanos não quiseram nem saber. Tudo que Paulo pregava, eles olhavam nas escrituras: peraí, só ver o que esse homem está pregando aí. Ele está curando, está revelando, mas peraí, vamos ver aqui. E Paulo, você acha que Paulo achou ruim? Paulo se admirou deles. Nós temos que ser a mesma coisa. Agora chegou um homem aí, revelou, levantou para ele: não é profeta de Deus.
Começou a falar seu nome no YouTube aqui, você Deus ficando aí, larga a distância, nome tal, é profeta. Cuidado, irmãos. Cuidado, prove nas escrituras. Cuidado com isso, porque a volta de Jesus, os acontecimentos mais terríveis seria a explosão de falsos profetas. Eles que estão levando caminhos, passos largos você para o inferno. E o juiz de Deus já está decretado para eles que eles vão ser lançados vivos no fogo do inferno. Então cuidado, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, tudo isso são sinais da volta de Jesus que já acontece desde as épocas dos apóstolos até o dia de hoje. Você vê profetas mandando a pessoa comer grama, pessoa tomar veneno. A campanha do sal grosso, da rosa ungida, do Vale do Sal, a campanha da água que veio de Jerusalém, simpatias evangélicas, uma macumba gospel. Cuidado, fuja deles. Pastores que dizem pregar evangelho, incentivando os irmãos a andar armado. Não, eu tenho que defender minha família. A Bíblia diz em Apocalipse 13: aqui está a paciência dos santos diante das perseguições. Irmão, mas ele fez isso aqui. Irmão, é só você orar, jejuar e vigiar. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele ensinou nós ser violento. Em nenhum momento. Em Lucas, glória a Jesus, aleluia, capítulo 11, verso, glória a Jesus, vamos ver aqui, acho que é 11, 6, me fala, não, 56 não. Caiu o sinal aqui, mas já voltou, irmãos. Não me perdoe. Me falhou o versículo agora, irmão. Sei que é em Lucas. Que quando Jesus está pregando em Samaria, os samaritanos começam a repudiar Jesus. E ali Jesus, os apóstolos de Cristo falam: Senhor, por que não faz como Elias? Desça fogo do céu e consuma eles todos. Jesus falou assim: eu não vim destruir as almas dos homens, e sim salvá-las. Tá vendo? Jesus não ensinou em nenhum momento a gente ser agressivo com ninguém. Jesus manda a gente orar para os nossos inimigos e abençoar aqueles que vos maldizem. Nos tempos da igreja primitiva, quando o Herodes estava matando, o vereador de Roma estava matando, os soldados de Cristo, os homens de Deus, colocaram a espada para enfrentar seus inimigos? De maneira nenhuma. Eles eram lançados nas covas de leões lá para ser mordidos junto com suas crianças. Agora tem pastores rebeldes que se despegar a doutrina aí, incentivando os irmãos a andar armado, incentivando os irmãos à violência. Cuidado, meus irmãos, com isso. São falsos profetas. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão, Deus abençoe. É 9h51. Glória a Jesus. São Lucas 9, quando os samaritanos não recebem Jesus. Glória, que Jesus ali exorta eles, dizendo, né, que eu não vim destruir as almas dos homens, mas sim salvá-la. Porque eles pediram, os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disse: Senhor, quer que nós diga que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Tá vendo? Para salvá-las. E esses pastores ficam incentivando a violência, incentivando meus irmãos a andar armado, ainda posta foto com pose de arma na mão. As pastores que começaram no espírito e terminaram na carne são nicolaístas, conquistadores de povos, com algumas verdades, mas as suas raízes vêm do engano. Mas eu gosto de ver os milagres deles, irmãos, as pregações deles. É só você ler a Bíblia, vai lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver vê os 4 evangelhos de Jesus, você vai ver um monte de milagre de Jesus lá que Jesus fez.
pregação, vai ver as pregações de Paulo, de Pedro, tudo em Corinto, em Timóteo, só você ler lá, Atos dos Apóstolos, começa a ler. Você tem que ouvir homens de Deus que pregam a verdade, meus irmãos. Glória, são lobos devoradores, são falsos profetas, inimigos da cruz. Cuidado com eles. Muito cuidado, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Então é um ensinamento simples, irmão. Então, outra coisa, voltando lá quando nós estávamos, Mateus 24, sobre os sinais. Paz enganaria os escolhidos. Vamos encerrar a pregação. E falsos profetas. Faltam grandes sinais de prodígios que possível enganaria até os escolhidos. Quando fala sinais, não é somente sinais de cura, é pregação, é mover, irmão, tanta coisa. Parece estranho. O que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13? Glória a Jesus. Que a besta tem chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca, falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta. Faz que a terra que nela habita e adora a primeira besta, cuja chaga mortal for curada. E grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu da vida dos homens. Esse fogo não é fogo literal. Esse fogo é mover. Tem chifre como o cordeiro, o quê? Parece ser um cordeiro de Deus, um homem de Deus, prega bem, fala bonito, tem uma exposição do texto maravilhosa, sinais, cura, mas não trabalha na regeneração, no caráter, na disciplina, não só no corpo, mas na alma e no espírito, não tem. E foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Você está vendo aí, ó. Eu não vejo, mas muitos estão vendo aí a novela gospel de Moisés, de Davi, de Jezabel. É benção nada, é fogo estranho. Tem chifre como cordeiro, e foi dada a imagem da besta para que falasse, mas quando abre a sua boca fala como dragão. Tá falando de Deus ali, mas esses homens não são dignos de ser comparado com os antigos profetas, porque no mesmo tempo que está fazendo um papel de ator ali, ele sai dali, tá prostituindo, tá bebendo, tá falando um monte de coisa errada. E quando abre a sua boca tem dragão, é demônio, que é programas de mulheres seminuas, é violência, é filmes mundanos, tudo que não presta da televisão. E você tá vendo isso aí. Aí quando eu falo aqui sobre culto filmado, muitos acham ruim e ficam insistindo. O que está acontecendo hoje, essa idolatria, é a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva, quase foi destruída, então em apostasia. Por quê? Durante a perseguição da igreja, durante todos esses 2000 anos, a igreja sempre foi confrontada por um ataque, um morticínio terrível. O que aconteceu? O diabo não teve êxito com isso, porque quando os cristãos na morte ali, eles não negavam a fé. Muitas vezes, você pode ler na biografia da história da igreja, você vai ver, louvado seja Deus, que teve momentos ali que os cristãos, quando iam ser mastigados por leões, eles começavam a orar, os leões deitavam e não comiam eles. E o povo começou a se admirar daquilo. Muitas pessoas começaram a se converter através do sangue dos mártires. Aí o diabo viu que não estava êxito com isso. O que ele fez? Fez supostas conversões. Sutilmente o diabo entrou com o culto pagão na igreja, porque foram abolidos os cultos pagãos ao Deus Mitra, que é a celebração do Natal. Virou a celebração do Natal. Cultos aos mortos virou dia de finado. O batismo de crianças pela igreja católica, né? Tudo isso, e começaram a fazer imagem dos apóstolos. Aí parou toda a perseguição na igreja. Aí começaram a acender velas, começaram a fazer imagem dos apóstolos, imagem de Jesus. Aí muitas pessoas, agora acabou a perseguição, mas o diabo estava com o segundo plano mais perigoso, porque aqueles cristãos que morreram e foram salvos. Agora o diabo vem com outra estratégia, a morte espiritual. Está levando milhões de almas para o inferno. Tá vendo? Aí começou a adoração. A mesma coisa, essas filmagens. Mas, irmão, então nós não podemos mais pôr câmera eletrônica, igual de irmão no nosso estabelecimento. Irmão, não confunda. É ameixa com uva. Câmera de segurança é outra. Agora falando culto filmado ao homem, que está se tornando uma idolatria entre a igreja. Tá a mesma coisa. Durante todo esse tempo a igreja sempre foi perseguida pelo ataque da televisão. Mas agora o diabo está vindo sutilmente com essas filmagens dentro da igreja para trazer
confusão no meio dos irmãos. E os irmãos ficam vendo essas filmagens, eles acham que estão adorando a Deus, não está sendo culto ao homem, que tira toda a sua atenção. O homem, eu falo que antigamente eu tinha culto filmado, eu via, mas Deus me advertiu. Então ali ora com o olho aberto, fala em língua com os olhos abertos, com o olho no ar, você vê que é carnalidade pura. E muitos estão sendo soberbos e resistindo. E isso está entrando sutilmente, é a mesma coisa que aconteceu na igreja primitiva. Supostas conversões para destruir a igreja. Hoje, esses supostos crentes, suposta conversão, homens são exaltados, são soberbos. Como Deus me mostrou, eles não querem sair disso, meu servo, porque eles já se contaminaram pela soberba, querem aplauso dos homens. Eles estão resistindo o que eu mostrei a você. E todos, irmãos, que na igreja Deus de amor, que estão resistindo à doutrina de Deus, que Deus está revelando, vão sofrer um sacode de Deus. Vão sofrer. E vocês estão seguindo esses homens, vocês vão sofrer um sacode de Deus. Porque é melhor que não conheça a verdade que conhecer e não obedecer. Você está vendo o fruto dessas coisas, o tanto de contenda que está. Então isso está sendo uma adoração ao homem. Está a mesma coisa numa televisão, a mesma coisa. Não muda nada. Pessoas ajudando em direto um para o outro. Porque eles querem conquistar o quê? Aplauso dos homens, quer ser reconhecido. Começam a colocar as coisas que acontecem para ganhar aplauso dos homens. Está acontecendo igual aquela mulher do espírito adivinho que tentou seduzir Paulo, mas Paulo foi cheio da autoridade e repreendeu ela. Mas muitos não estão tendo essa autoridade porque querem ganhar aplauso dos homens. Eu não vou fazer como o irmão Emerson faz aqui, porque eu não vou ter visualização. Porque agora aqui, tá 180 pessoas só ao vivo. Se eu tivesse com a filmagem, ia estar muito mais. Mas eu estou aqui para agradar os homens ou a Deus? Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, aqui em Mateus 24, que os verdadeiros não teriam sucesso, não. Os verdadeiros seriam rejeitados, perseguidos, açoitados, caluniados. Poucos entram na porta estreita. Agora, os falsos, eles iam arrastar multidões. Glória a Jesus, aleluia. Então, não querem obedecer. Só que eu vou fazer o quê? Eles e Deus. No dia do juízo final, vocês vão saber. Então, Deus hoje está no trono da graça, dizendo para nós, se arrependa. Porque a Bíblia é bem clara dizer, 2 Coríntios 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Romanos 28, agora me falhou a memória. O 28, em Romanos 28 não. Glória a Jesus, aleluia. Fala que, eu não me recordo o versículo agora, mas que fala que aquilo que não é por fé é pecado. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Essas filmagens está sendo uma idolatria moderna dos dias atuais. Como entrou sutilmente as imagens na igreja primitiva, que o povo adorava e estava matando espiritualmente, essas filmagens, as pessoas olhando para o pregador, fixando o olho no pregador, olhando para o pregador, está sendo uma idolatria moderna, e Deus não está recebendo essa adoração. E a besta fazia que descesse fogo do céu, de sinais de poder. Mas, irmão, tá caindo o demônio, tá acontecendo sinais, tá acontecendo maravilhas. Dom não salva ninguém não, irmãos. Eu quero ver no dia do juízo final. Porque em Hebreus capítulo 11, como eu disse, 2 Coríntios 5, verso 7 diz assim: por fé e não por vista. Apocalipse 1, verso 3: bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Romanos 10, 17: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11, Deus também diz sobre isso, que Deus já condena esse tipo de coisa. Mas o povo tão na carne que não consegue discernir as coisas espirituais. Parece fanatismo, parece religiosidade. Somos chamados de fariseus, de legalistas. No dia do juízo você vai ver. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, para me encerrar essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se aprovam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Tá vendo?
Os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá vendo? Do que é feito não foi aparente. Você consegue ver Deus? Mas você consegue sentir a presença, igual o ar. Você pega a sua mão aqui e assopra. Você consegue ver o ar? Você não vê, mas você sente. A mesma coisa são as coisas de Deus, irmão. Você tem que orar assim, igual eu estou fazendo aqui, ó. Mas o problema é que os homens querem glória para eles. Eles querem arrumar argumentos para se beneficiar. Vai arrumando, eu quero ver você arrumar argumento no dia do juízo final. Que desculpa você vai arrumar. Hoje você está arrumando no trono da graça. Eu quero ver no dia do juízo. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus. Então, nós estamos nos tempos do fim. Jesus está voltando. O nosso saudoso missionário uma vez pregou acerca disso. Até tem pregação aqui do canal dizendo: por que nós não usamos a imagem para os irmãos me verem eu pregando aqui? Não interessa a imagem dela, o que interessa é o som, para o povo ouvir a pregação no mundo inteiro. Tá vendo? Então tudo está baseado com a palavra, irmão. Porque isso você está vendo o resultado disso, que é só contenda, só alfinetada, só exaltação, canais monetizados para ganhar dinheiro. É um verdadeiro comércio e divisão dentro da casa de Deus. E vocês que não obedecer, olha o resultado que está acontecendo com muitos que estão rebeldes à palavra de Deus. Vai sofrer um sacode de Deus. Eu não tenho medo dessas profetadas falsas para cima de mim, não. Que eu estou baseado aqui com a palavra de Deus, não pelos homens. Então ainda há tempo de se arrepender. E eu digo vocês que são inscritos aqui no meu canal. No canal meu, não, de Deus aqui. Se vão para esses canais é porque vocês são rebeldes. Porque vocês são ensinados aqui. Vocês são ensinados aqui. Então, meus irmãos, muitas pessoas: irmão, você está vendo vídeos quando eu não estou vendo nada. Muitas vezes quando você abre o canal aqui, aparece eles falando aqui, a gente já tira. E esse negócio de falar assim: irmãos, eu vou clicar no canal lá e vou virar o celular pro outro lado. Irmão, você não tem que ver de maneira nenhuma, nem ouvir nada, nem recebais em casa, nem tampouco saudeis. E outra estratégia do diabo que o diabo está usando, um argumento falso aí de falsos profetas, dizendo que o smartphone é a mesma coisa que televisão, porque tem televisão dentro dele. O irmão chegou em mim e veio falar isso para mim. Não sei de quem ele aprendeu isso aí. Falou assim: não, é a mesma coisa. Eu falei assim: irmão, o meu aqui veio com televisão, mas você conhece o que é configuração? É só você ir na configuração do seu celular e apagar essa televisão, tirar ela lá fora. Porque a televisão em si, o aparelho, você não tem domínio sobre ela, ela te domina. Mas aqui no seu aparelho você tem domínio. Tira o aplicativo da televisão, mas não querem. Vocês estão achando que Deus não conhece o coração de vocês? É só você tirar. Tira. Mas não consegue tirar, né? Porque o pecado fala mais alto. O crente está esbanjando doutrina, mas quando você prega contra o WhatsApp, contra o Facebook, ele fica brabo. Diz que prega doutrina. Contra a filmagem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por aí você sabe. Porque no céu vai entrar poucos, irmão. Poucos vão entrar. Poucos. Lê Romanos capítulo 1 inteirinho que você vai entender. Romanos capítulo 1. Tira. O canal aqui de defesa da sã doutrina aqui, meus irmãos. Vê se você vê alguma coisa aqui de diferença. Eu quero informar os irmãos que eu não tenho experiência de mexer na internet. Tem pessoas, eu conheço, tem irmãos, meu amigo meu, que me ajuda a colocar aqui, né, meus irmãos? E o meu canal também é liderado por uma pessoa terceira que eu conheço, da minha confiança, que não é cristão, e ele sempre tá vendo lá. Eu até falei para ele: irmão, na minha conta você não deixa aí aberto para você tá vendo as coisas. Abre uma continha para você, ele sai só separado. Ele tem a senha, tem tudo lá, né, meus irmãos? Então, muitas vezes até comentário que faz aqui, às vezes ele responde os comentários por mim, né? Louvado seja Deus, e não é eu, né? Eu não costumo responder, e não é eu que mexo, eu não entendo nada de internet, nada. Eu quero dar uns avisos para os irmãos. Irmão, saia de internet, até mesmo de YouTube, lê mais a Bíblia. Entra na internet, meus irmãos, se for para ouvir uma pregação, louvado seja Deus, uma pregação,
uma oração comigo, com os irmãos. Tem meus irmãos abençoados aí. Tem nossa irmã Fanny Lune, que é uma bênção de Deus no canal dela. Louvado seja Deus. Tem mais irmãos aí que eu não estou recordando o nome. Louvado seja Deus. Tem o nosso irmão Valdinei Gonçalves, PDA, também tem um canal abençoado. Louvado seja Deus, que é um canal também que prega, sempre posta uma pregação lá, né? Missionários da Verdade, também nossa irmã. Glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, Deus ele vai dar força para vocês. Amém? Deus vai dar a vitória para vocês, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Isabel Ferreira eu não vou compartilhar, irmão, porque ela tem culto filmado. Então, Isabel Ferreira, nada contra a pessoa dela, é uma mulher de Deus, é uma mulher muito usada pelo Espírito Santo, mas eu não vou divulgar o canal dela aqui, igual a irmã colocou aqui, porque tem filmagem lá e monetização. Então, isso eu não compartilho. Se vocês quiserem lá, é vocês e Deus. Só que eu, da minha parte, eu não vou anunciar. Amém? Igual eu já falei aqui nesse canal, ele tem regra e é regra do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, eu acabei apagando aí uma mensagem errada, viu, meu Diago Fabiano? Eu apaguei a mensagem nossa irmã Karina. Nossa irmã Karina, me perdoa, sei que a irmã colocou aí, mas nada contra a irmã, é só que eu não divulgo canais que são filmados. A irmã Isabel Ferreira é mulher de Deus, mas eu não divulgo. Canal aqui tem que ser canal que está baseado com a regra do Espírito Santo que Deus nos permitiu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está esse ensinamento da palavra de Deus sobre os terríveis sinais da volta de Jesus. Além dos sinais cataclísmicos na natureza, sinais na sociedade, né? Que é fome, peste, crise, né? Os sinais mais terríveis são dentro das igrejas que nós pronunciamos aqui. O fim de todo esse contexto é quando Jesus vir nos arrebatar para nos buscar. Então vamos estar preparados, vigilantes em oração, em jejum, em obediência, e vamos pregar e viver o que estamos pregando. Louvado seja Deus, porque Jesus está anunciando que ele está vindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, bastante vigilância, bastante cautela e cuidado. Então, meus irmãos, cuidado com esses homens que estão protegendo televisão, estão dizendo que não tem nada a ver, que smartphone é a mesma coisa. Isso é argumento falso. Você pode muito bem apagar esse aplicativo do seu celular. Entendeu, irmão? Pode muito bem apagar isso aí, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Esse ensinamento, depois eu vou vai ficar aqui, depois eu vou estar repostando esse ensinamento. Louvado seja Deus, com a página melhor, amém? Que não é eu que faço, é irmãos abençoados que me ajuda. Então, irmãos, Deus abençoe todos vocês e continue a orar pelo irmão Emerson Nunes. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a gente gostar das pessoas é uma coisa, irmão. Agora, compartilhar é outra. A gente tem que gostar até dos nossos inimigos. Só que eu não vou compartilhar canal que não está entrado com o que Deus me mostrou aqui. Eles querem fazer lá, é problema deles, é eles e Deus. Quem sou eu para obrigar? A Bíblia diz em Zacarias 4:6, né? Não é por força, né? Por violência, mas sim pelo meu espírito. Então, irmãos, é segundo a vontade de Deus. Aí eu estou orando por esses irmãos, para que Deus abra a mente deles. Amém? Porque, irmão, presta atenção, tem irmãos que ficam pregando contra o telão da Igreja Deus e Amor, né? Que tá lá. É errado, é pecado. Mas como que você vai pregar contra o telão se você fica filmando no YouTube? É a mesma coisa. Você não tem argumento, você não tem voz ativa nenhuma de pregar contra isso. Você vai pregar como se você está filmando a mesma coisa? Então, irmãos, então é isso aí. Eu estou fazendo como Paulo pregou. Se está dando escândalo, se não está edificando a fé dos irmãos, evita, corta. Você não tem argumento para pregar contra o telão se você está filmando, irmão. Mesma coisa. Então aqui não estou para agradar ninguém, mas agradar a Deus. Amém? Os irmãos que sentirem se inscrever no canal, você se inscreva aí, digita o sininho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não vou obrigar ninguém a se inscrever. Se vocês quiserem se inscrever, amém. Se vocês não quiserem se inscrever, amém também. É vocês e Deus. Amém? Então fica na paz de Jesus, meus irmãos. Esse foi o ensinamento da palavra de Deus para todos nós. Aleluia.
para que a gente, louvado seja Deus, venha se aperfeiçoar mais nas coisas do Senhor, porque Jesus, Ele está voltando à igreja. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique na paz de Jesus, meus irmãos. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Lembrando que o clamor do jejum mundial da última hora continua, irmãos. Continua. Ah, meu irmão, mas você não está mais orando das 4 às 16. Eu não estou tendo tempo de entrar na live, mas estou orando no particular. Essa oração, ela é definitiva, irmão. Não pode parar. Ah, mas vou jejuar 12 horas. Se não deve ser jejuar 12 horas, jejum 4, 5, o tanto que você puder. Mas jejum e ore. Para que é esse clamor? O clamor do conserto com Deus, da santificação, da reconciliação com Deus para a volta de Jesus. Amém? Para muitos, Jesus está vindo antes. E também esse clamor é a favor da igreja pentecostal Deus e Amor. Vamos interceder pela igreja Deus e Amor, irmão. Vamos ajudar esse ministério. Irmãos, não há tempo, mas não, irmão, eu vou sair, vou abrir ministério. Irmão, não há mais tempo para abrir ministério, não, irmão. Saiba que a igreja Deus e Amor, ela cresceu no mundo inteiro. Então nós temos aqui dentro que lutar por ela, pela doutrina, irmãos, porque a Deus e Amor, ela conseguiu força de estar em 220 países. E nós vamos correr, nós vamos deixar o diabo dominar. Nós temos que lutar até o fim. E nós, irmãos, fazer, louvado seja Deus, a diferença. Eu não vou fazer live 4 da manhã. Não dá, irmão. Não vai dar. Por causa do meu trabalho. Louvado seja Deus. Eu fiz essa live com vocês aqui porque eu tô muito ocupado também no trabalho. Amém? Então não dá para mim fazer live. Mas eu estou sempre tendo a live. Sempre tá postando pregações com os irmãos aí. E quando faço live de pregação, é tocado pelo Espírito Santo. Então, a pregação de hoje foi sobre que as profecias de Deus não é para a glória do homem. Que muitos estão entregando profecias aí e estão se exaltando através disso para ganhar aplauso dos homens e temor. Os homens têm temor deles. Cuidado, muito cuidado. Tem as profecias de Deus, sim, que Deus fala na boca dos profetas. Mas tem muitos que estão com o espírito do engano. Estão profetizando desastre, acontecendo muita coisa, e não é Deus que está falando. O mesmo demônio falou na boca dele, depois o diabo vai lá e faz o mal para a pessoa para dizer que foi Deus que falou. Cuidado com isso. Aonde vai ter terremoto é dentro de muitas igrejas e de muitos crentes que estão de engano, fazendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Irmãos, aí compartilhem, tem umas pregação nova que eu postei aí sobre os mártires que vieram de grande tribulação. Eu creio que isso aí vai abrir também muita mente dos irmãos sobre a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, e continue na humildade, irmão, na simplicidade. Deus opera somente na humildade e na simplicidade, irmãos. Em nome de Jesus. Por que os grandes heróis da fé teve grande êxito nas suas carreiras? Porque tudo que eles faziam era para a glória de Deus. Então Deus não tinha objeção nenhuma em exaltar aquele homem, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmãos, seu irmão Emerson Nunes. Irmãos, e não esqueçam do jejum mundial, continue orando, continue buscando a Deus com toda a fé, com toda a sinceridade dos seus corações, que grandes maravilhas Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Então ore, busque a Deus, jejue, clame a Deus com fé e com toda a sinceridade, que grandes maravilhas Deus vai fazer da sua vida. E fuja da televisão em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.